Sabe aquela sensação de que a vida tem um roteiro meio invisível, cheio de marcos e provas que todo mundo parece enfrentar? Nesta análise, a gente vai tentar decodificar esse roteiro, mas pela ótica da astrologia, olhando para os poderosos ciclos de Saturno e como eles vão moldando a nossa jornada. Pois é uma sensação muito comum, não é mesmo? Aquele sentimento de que a gente está navegando por fases da vida que, sei lá, não estão em nenhum manual, mas parecem universais. A astrologia sugere que existe sim um grande mestre por trás desse currículo oculto. E esse mestre tem nome: Saturno. Longe de ser um planeta maléfico, como alguns pensam, na astrologia ele é visto como o grande professor, sabe? O responsável pela nossa maturação, por aquelas lições que estruturam a gente e nos fazem crescer de verdade. E o método de ensino de Saturno são os chamados setênios. Pense neles como se fossem os semestres da escola da vida, cada um com 7 anos de duração. A cada novo ciclo, um novo conjunto de desafios e de lições aparece para guiar o nosso amadurecimento. Saturno está muito ligado ao que a gente chama de karma, aquelas lições e padrões que carregamos de experiências passadas. A função dele não é punir de jeito nenhum, mas sim ajudar a gente a resolver essas pendências e a construir estruturas mais sólidas para que cada pessoa possa, enfim, manifestar seu verdadeiro potencial no mundo. E aqui, o tempo é um fator crucial. Saturno leva aproximadamente 29 anos para dar uma volta completa no zodíaco. E esse número é a chave para entender um dos marcos mais importantes da vida de qualquer um. A cada 7 anos, Saturno forma um aspecto bem tenso chamado quadratura. O mais curioso é que a gente usa essa linguagem astrológica sem nem perceber. Quando dizemos que alguém tem a mente quadrada, estamos descrevendo sem saber uma pessoa que está enfrentando um desses momentos de tensão e desafio. Então, vamos ver como isso se manifesta no começo da vida. Os primeiros ciclos de Saturno são absolutamente fundamentais, porque eles constroem a base sobre a qual toda a nossa vida adulta vai ser edificada. Esse slide aqui mapeia bem essa progressão. Aos 7 anos, vem o primeiro teste de individualidade. Aos 14, a gente mergulha na adolescência, se distanciando da estrutura paterna. E tudo isso, na verdade, é uma grande preparação para o teste final, que chega lá pelos 28 ou 29 anos. O famoso retorno de Saturno. Vamos parar e pensar um pouco nos 14 anos. É um verdadeiro turbilhão, né? Hormonal, emocional. E como, no geral, a gente não tem uma cultura que ensina a nomear e processar o que se sente, muitas dessas emoções intensas acabam sendo guardadas, suprimidas. E o ponto crucial é este: essa bagagem emocional não some. Ela fica ali, armazenada, esperando o momento certo para vir à tona. O momento em que, em teoria, a pessoa já teria maturidade suficiente para lidar com ela. E esse momento chega. O retorno de Saturno, entre os 27 e 30 anos, é o período em que o professor cósmico nos chama para a prova final da primeira fase da vida adulta. É exatamente aqui que aquela conta emocional, guardada desde a adolescência, finalmente chega para ser paga. O boleto vence, sabe? Tudo que foi ignorado ou suprimido volta com tudo, exigindo atenção e resolução para que a gente possa evoluir e se desprender do karma. E isso ilustra de forma brilhante a seriedade desse período. A fonte menciona o infame Clube dos 27. A perspectiva astrológica para isso é que essa crise acontece quando uma pessoa está profundamente desalinhada do seu verdadeiro caminho, e a pressão de Saturno se torna simplesmente insuportável. Soa familiar para alguém. A crise pode se manifestar de várias formas. Questionar a profissão, sentir um vazio mesmo tendo conquistado coisas materiais, reavaliar amizades e romances. É um confronto direto com as escolhas feitas até então, que muitas vezes foram baseadas em segurança ou na expectativa dos outros, e não na própria verdade. Mas, afinal, qual é o objetivo disso tudo? A intenção de Saturno não é simplesmente nos fazer sofrer, de jeito nenhum. Vamos ver agora como essa crise, na verdade, nos leva a uma oportunidade única de realinhamento. O objetivo final de todos esses desafios é nos libertar do nosso karma, daquelas repetições e padrões que nos prendem. É uma oportunidade de ouro para a gente se desprender do que não serve mais e finalmente se alinhar com aquilo que faz sentido para a nossa alma. E a fonte nos traz uma reflexão que é fascinante sobre a palavra servir. Ela não significa só prestar um serviço, mas também tem um segundo sentido, servir, ou seja, permitir que o nosso ser em essência venha à tona. É ou não é genial? Então, o ponto crucial é este.
A verdadeira satisfação, a nutrição da alma, vem de compartilhar com o mundo aquilo que amamos fazer, aquilo que brota do nosso eu mais autêntico. Esse é o convite final de Saturno. Os ciclos de Saturno são um mapa, um guia para nossa maturação. Eles mostram que as crises não são acidentes, mas convites para um alinhamento mais profundo. A questão que fica é, diante desse chamado do professor cósmico, qual é a resposta que cada um escolhe dar?